Cura espiritual. No capítulo 53 da obra O Espírito da Verdade, o benfeitor André Luiz, através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, faz uma breve, mas competente explanação sobre a cura espiritual, algo que todos nós desejamos. Ele inicia dizendo: comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. E cabe uma primeira pergunta: quando transitamos na sombra? Transitamos na sombra quando nos afastamos das leis de Deus, seja por distração ou desejo próprio. Mas é fato que esse afastamento das leis de Deus causa infelicidade. Considerando a própria recomendação contida lá na questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec arguiu que se deve entender por lei natural. E os benfeitores espirituais responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Então, se todos nós buscamos esta felicidade e nos estados em que estamos adoentados espiritualmente ela não nos será possível, evidentemente que nós devemos estar afastados da lei de Deus, razão pela qual o corpo físico apresenta os reflexos de um espírito doente. Mas André Luiz prossegue dizendo: semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético, de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. E eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, quem de nós já não experimentou essas circunstâncias? Mas chama-nos a atenção a relação que André Luiz faz entre alegria e esperança. Nós sabemos que a alegria é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento. É um estado de regozijo, de júbilo, de prazer. A alegria também está relacionada com um acontecimento feliz. Por outro lado, nós devemos reconhecer que a esperança é a disposição do espírito que induz a esperar uma coisa que se há de realizar ou suceder. Agora, esperança, do verbo esperançar, pois como dizia o grande Paulo Freire, esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Então, esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Porque para o verbo esperar, o requisito necessário é a paciência, com certeza. Por isso que o benfeitor André Luiz, em seguida, ele vai falar exatamente da impaciência. Porque nós precisamos reconhecer que esta virtude
a virtude da paciência, parece que ela está em falta nos tempos odiernos. Talvez pela pressa na obtenção das respostas e dos resultados, o homem impacienta-se e, nesse estado, atrai coisas negativas, atrai dor, atrai sofrimento. Esse é o fato que todos nós reconhecemos. Agora, o benfeitor Emmanuel, mentor espiritual do grande e saudoso Chico Xavier. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 67 da obra Palavras de Vida Eterna, ele tem uma frase simples, mas muito importante. Ele diz: para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. Olha que interessante. Para toda perturbação, a paciência é a melhor medida. De onde nós vivemos esses estados de perturbação? Em casa, com a família, no trabalho, na vida social, na casa espírita. Todos nós passamos por essas circunstâncias. E aqui o Emmanuel está dizendo, olha, a melhor medida para você enfrentar o estado de perturbação é a paciência. Mas voltando lá ao André Luiz, em seguida ele vai falar da confiança, quando ele diz que a dúvida deita raios de morte. E parece que nós vivemos numa época de grande desconfiança ou de desconfiança total. E aí eu retorno ao que eu falei anteriormente. Todos nós desejamos ser felizes, sem dúvidas. E aí o próprio André Luiz vai ensinar-nos agora numa outra obra, na obra Busca e Acharás, mais especificamente no capítulo 18, algo importante em relação a essa questão da confiança. O André Luiz diz assim: se você está procurando a felicidade pela prática do bem, não perca o seu dia com dúvida e desalento, porque confiando em Deus e em você mesmo, basta seguir em frente com o seu trabalho e você a encontrará. E aqui precisamos reconhecer que duas confianças são essenciais: em Deus e em nós mesmos. É fato que a falta da confiança indica a fragilidade da fé, principalmente se considerarmos que fé é aquele instrumento que mede a distância entre Deus e o homem. Quanto maior a distância, menor a fé. Quanto menor a distância, maior a fé. E isso, sem dúvida, que afeta a confiança que cada um de nós precisa ter em Deus e em si mesmo. Mas na obra O Espírito da Verdade, o André Luiz prossegue dizendo: são recomendações essenciais para nós refletirmos. Ele diz: não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Então, nessas três recomendações, nós podemos observar, em primeiro lugar, que nós somos muito ligeiros na crítica aos outros e muito lentos na nossa autocrítica. É mais fácil ver o cisco no olho alheio que a trave que está em nós mesmos. Vamos recordar que lá em O Livro dos Espíritos, na questão 903, Allan Kardec perguntou: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? E os espíritos responderam: incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Olha que interessante.
incorre em culpa se você pega o defeito alheio e divulga, comenta com os outros a popular fofoca. Porque aí você está faltando com a caridade. Mas o que chama atenção nessa resposta dos espíritos é que eles dizem que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Nós temos a caridade espiritual, a caridade moral e a caridade material. E neste caso ele está falando especificamente da caridade espiritual. Então a indulgência é uma dessas virtudes, que ao lado da benevolência e do perdão dos pecados constitui aquela famosa tríade do BIP. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, sobre a cura espiritual, nós vamos voltar então ao capítulo 53 da obra O Espírito da Verdade, porque André Luiz conclui o capítulo com um importante e precioso conselho. Ele diz: interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda a cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Olha que interessante. Ou seja, aquele que eu acho que está errado e que está, na minha percepção, doente, em realidade, eu tenho que olhar para ele como se estivesse olhando para mim mesmo. Sabendo que a cura que aquela criatura precisa vai se dar através do amor. O alto amor dele por si mesmo e o amor das criaturas para com ele, manifestado, por exemplo, na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas. Naquela ampla e larga compreensão que nós temos que ter ante os defeitos alheios, que muitas vezes são defeitos presentes em nós mesmos. Quando nós conseguimos equacionar estas circunstâncias todas na nossa vida, seguramente nós estaremos dando um grande passo para a cura espiritual dos nossos próprios defeitos espirituais. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu renovo o meu fraterno abraço a você, meu amigo, minha amiga, desejando-lhe votos de muita paz. Forte abraço.